Pessoal, estamos iniciando mais um vídeo e eu queria aproveitar esse local que eu estou hoje, uma fazenda aqui no interior de Pernambuco, para tratar de um assunto bem interessante, qualidade de vida, mas principalmente o estresse. Você tem andado estressado ultimamente? Você sabe reconhecer quais são os principais sintomas do seu estresse? Se são sintomas físicos ou se são sintomas psicológicos? Você sabia que o estresse hoje é uma das principais causas de afastamento do trabalhador do seu ambiente laboral? Nesse vídeo falaremos um pouquinho sobre o estresse, alguns conceitos de estresse, e você sabia que o estresse ele também é extremamente necessário para o nosso dia a dia? Logo após a vinheta, fique com a gente. É muito comum eu escutar no consultório as pessoas dizendo que estão muito estressadas e que o estresse está atrapalhando e que ela não sabe lidar com o estresse. Será que isso está acontecendo com você? Como o estresse se manifesta? Vamos falar um pouquinho primeiro o que é o estresse. É muito comum as pessoas confundirem o estresse sempre com coisas ruins e isso não é totalmente verdade. O estresse ele vem da área física e ela significa, de uma forma geral, a adaptação de um equipamento quando ele sofre uma determinada carga. E aí há uma mudança na sua estrutura e depois que aquele peso é retirado, ele volta ao seu estado normal, ao seu estado natural. É chamado ponto do estresse quando a gente bota carga demais naquele equipamento, além do que ele aguenta, e aí ele vai e quebra. O problema é que hoje, no dia a dia, nós estamos colocando carga demais em cima dos nossos equipamentos físicos e psicológicos. E aí chega um momento que esse equipamento pode quebrar. E aí a primeira coisa, vamos entender o que é o estresse. O estresse é qualquer situação que cause um desequilíbrio, ou seja, eu saio do meu estado natural, seja físico ou psicológico. E esses estímulos, eles tanto podem ser externos, como por exemplo, um trabalho que você precisa realizar, uma determinada pressão no ambiente de trabalho, uma determinada situação que acontece no contexto familiar, ou até mesmo no contexto social. Mas também pode ser um estímulo interno, algo que você procura, algo que você deseja, alguma expectativa. E aí alguma preocupação também pode trazer o estresse. Mas nada mais, nada menos, o estresse é uma desadaptação necessária para você lidar com alguma situação, seja interna, seja externa. Então, de um certo modo, o estresse ele não é nem ruim e nem é bom. Então, existe o estresse sim bom. É aquele estresse que eu preciso ter para me adaptar a uma situação. Vamos pensar numa situação que já aconteceu com todo mundo. Você precisa passar numa prova, por exemplo, uma prova de um concurso, uma prova numa escola ou numa faculdade. O estresse vai trazer o incômodo, a necessidade de você se preparar adequadamente para aquela prova. Seja dedicando mais tempo, concentração ou motivação para estudar. Se você não ficasse estressado, com certeza você não tiraria uma boa nota, porque você não ia se dedicar tempo suficiente. Mas quando é que o estresse começa a ficar negativo? Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Existem diversas teorias sobre o estresse, mas a teoria atual mais aceita é a teoria chamada teoria quadrifásica do estresse, ou seja, o estresse possui 4 fases. E aí a forma da manifestação desse estresse vai depender de que fase você se encontra. A primeira fase é chamada fase de alerta. É uma fase onde o organismo ele percebe que há uma necessidade de ele se adaptar a algo, seja interno, seja externo. Geralmente nessa fase existem muitos sintomas físicos, como por exemplo, taquicardia, um aperto no estômago, sudorese excessiva, uma certa enxaqueca. O interessante é que cada pessoa tem uma forma e um sistema para reagir ao estresse. Tem pessoas que é o sistema gástrico, quando fica estressado dá logo um aperto, uma dor de barriga. Tem pessoas que é o sistema circulatório, começa a ficar com manchas, com dor de cabeça. Tem pessoas que é o sistema músculo-esquelético,
já dá lá aquela dorzinha aqui no pescoço, uma dorzinha no braço, uma dorzinha na perna, mas aí é uma reação natural. Existem também os sintomas psicológicos na fase inicial do estresse, na fase de alerta. Normalmente são sintomas positivos, como motivação, pensar constantemente em um assunto ou até mesmo estar mais entusiasmado. Porém, se aquele estímulo externo ou interno tem uma carga muito forte, ou ele se prolonga mais do tempo do que aquele indivíduo consegue lidar, o estresse começa sim a ficar o estresse negativo, passando para uma segunda fase do estresse. A segunda fase do estresse é chamada de fase de resistência. Nessa fase, já começa a acontecer um incômodo físico e psicológico. Porém, o organismo ele reage àquela situação, ou seja, ele se prepara, ele tenta lidar com aquela situação estressante. Nessa fase já começa a sentir os desconfortos, já começa inclusive a surgir os sintomas negativos do ponto de vista psicológico. A pessoa já começa a ficar com a irritabilidade excessiva, a pessoa começa a ficar com o humor alterado, a pessoa começa a pensar muito numa só situação ou num só contexto e acaba inclusive não conseguindo relaxar. Outro ponto que é comum nessa fase é a perda da libido, a vontade de namorar, de fazer sexo, por exemplo. E aí se o estresse, a situação que causa o estresse perdura, aqueles sintomas físicos que também acontece nessa fase, e os sintomas psicológicos vão começar a trazer um certo desconforto para a vida da pessoa. Mas ela ainda consegue ser adaptativa, ela ainda consegue trabalhar, ela ainda consegue estudar, mas sentindo desconforto, sentindo incômodo físico e também psicológico. E aí vamos imaginar que o estímulo ele é muito intenso para aquela pessoa ou ele continua perdurando. A fase de resistência ela é deixada de lado e entra uma terceira fase, chamada de quase exaustão. Nessa fase, a pessoa já está adoecida, ela já começa a adoecer, ela já começa a ter prejuízos no seu rendimento no trabalho, no seu rendimento na escola, ela já começa a ter dificuldades nas interações pessoais e familiares, mas ela ainda consegue, com bastante esforço, ainda ser adaptativa, ainda consegue, por exemplo, não necessariamente não se afasta do trabalho, mas já há um desconforto físico e psicológico bem importante nessa fase. A última fase do estresse e a fase mais preocupante é chamada de fase de exaustão. Como o nome já diz, exaustão, o indivíduo já está exausto, ele já não mais consegue lidar com as situações que estão acontecendo em sua vida, seja pela sua intensidade, seja pelo tempo que ele está lidando. E aí, vamos imaginar que ele está no trabalho, ele já não vai mais conseguir trabalhar. Normalmente nessa fase, existem outras doenças que aproveitam o adoecimento daquele indivíduo, a defesa dele que está mais baixa a lidar com situações e ele acaba inclusive adoecendo fisicamente, mas também muito psicologicamente. E aí podem surgir depressões, transtornos de ansiedade, entre outros tipos de doenças. Nessa fase, o indivíduo não só está com uma forte carga sobre ele emocional, como também uma carga física, e aí ele não consegue mais lidar assertivamente no ambiente social, no ambiente de trabalho, em sua casa, com seus amigos. É uma fase muito preocupante, que aí se não for feita nenhuma intervenção, aquela pessoa vai ter uma tendência a ter outras doenças, e aí doenças inclusive psicológicas. Não é à toa que hoje vivemos no século do estresse e da ansiedade, onde as pessoas costumeiramente estão adoecendo com frequência e muitas vezes sem ter ajuda adequada, e infelizmente até crianças. Então o estresse é um grande problema de saúde hoje. E é muito importante que você, se você identifica que está numa situação onde você está se sentindo incomodado em relação à vida, ao trabalho, que não está conseguindo lidar com as situações que acontecem no seu dia, que você procure uma ajuda especializada. Procure um psicólogo, um profissional de saúde mental. Então, o que fazer se você percebe que você está tendo uma situação no ambiente de trabalho, na sua vida, ou até mesmo as suas exigências pessoais, está te trazendo desconforto, está te deixando você estressado? Primeira coisa, minha dica é procurar um profissional especializado, um profissional de saúde. Normalmente, um profissional psicólogo é o profissional mais indicado para te ajudar. Outro ponto, é importante a gente ter a ciência do que o estresse ele vai depender de vários fatores, entre eles, a pessoa que está sofrendo aquele estímulo. O que pode ser estressante para mim, pode ser que para o colega do lado não seja estressante. Segundo, como aquela pessoa está no momento que ela está lidando com aquela situação. Vamos imaginar que eu esteja normalmente numa situação que não me provoca estresse, mas em uma determinada situação, por eu estar mais vulnerável do ponto de vista psicológico, emocional ou até do ponto de vista de saúde física, aquela situação que eu já lidei várias vezes, se ela acontecer de novo, pode me estressar do ponto de vista até negativo e eu adoecer.
E outro ponto é o tipo de estímulo. Então, o estresse ele depende de como a pessoa lida normalmente com aquele estímulo, como ela está no momento que ela está lidando com o estímulo e, claro, as características do próprio estímulo. E é muito importante para a gente fechar, a gente saber que tem situações positivas que também causam estresse, que exigem uma certa adaptação. Até as férias, por exemplo, elas provocam estresse nas pessoas. Claro que o peso desse estresse é bem menos do que, por exemplo, a perda de um emprego ou um processo de luto. Mas são situações que exigem uma adaptação da pessoa. Se exige adaptação, é uma situação que pode provocar estresse. Importante também, às vezes, a gente parar um pouco, procurar um local como esse, tem a natureza, para você sair das grandes cidades. O ritmo das grandes cidades são alucinantes, trazem, às vezes, muita exigência de adaptação e no dia a dia a gente não percebe. Então procure um local que você possa dar uma parada, que você possa dar uma descansada e até pensar um pouquinho sobre sua vida, você possa dar uma respirada. É muito importante isso, o contato com a natureza. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dá uma curtida nesse vídeo, liga aí a campainha para você receber nossas novidades e nos acompanhe todas as semanas. Todas as semanas um novo vídeo com uma nova temática, com muita orientação e informação sobre a psicologia, sobre o comportamento humano, sobre a nossa vida. Ok? Grande abraço, tchau, tchau.